Matemática é legal. Matemática é legal. Bom dia, pessoal. Na última videoaula eu falei algumas coisas muito rapidamente e alguns detalhes ficaram meio mal explicados. Então vamos ao seguinte: uma progressão geométrica, eu falei quando os termos crescem geometricamente, né, exponencialmente, mas na verdade uma PG não somente pode ser crescente, ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, ela pode ser constante e pode ser oscilante. Tudo depende da razão, ok? Quando a razão é positiva, ou seja, quando a razão Q é maior que 1, não só positiva, maior do que 1, ela tende a ser crescente. Né? Por exemplo, quando a razão é 2, 2 é maior que 1, então ela vai ser crescente. Quando eu falo que a razão é 2, quer dizer que cada termo seguinte é 2 vezes maior que o anterior, certo? E se eu fizer, por exemplo, razão igual a 3, né, também é maior que 1, também é uma PG crescente, só que cada termo seguinte é 3 vezes o valor do termo anterior. Uma razão ela vai ser decrescente quando a sua razão for maior que 0 e menor que 1. Estiver entre 0 e 1, tipo 0,5, 0,8, 3 quartos, né, que é um número fracionário cujo resultado é um número entre 0 e 1. A função vai ser decrescente. Ela vai ser constante toda vez que a razão Q for exatamente igual a 1. Uma progressão constante, ele mantém todos os elementos iguais. E a oscilante é quando ela fica dando valores positivos e negativos, intermitentemente. Né? Ora positivo, próximo negativo, depois positivo e assim sucessivamente. Aqui, por exemplo, 2, 10, 50. É uma PA crescente. A razão, então, tem que ser o quê? Maior que 1. Então, se eu fizer aqui a divisão, né? Do segundo pelo primeiro, 10 dividido por 2. O resultado é 5. É um número maior que 1? Então é crescente. Se eu fizer o mesmo aqui, ó, do terceiro em relação ao segundo, 50 dividido por 10, que nesse caso também é 5. Lembrando que para ser uma PG, a razão tem que ser constante, não pode variar. Aqui, vejo que os valores estão diminuindo. É uma PG decrescente. Então, sua razão tem que estar entre 0 e 1. Se eu fizer a divisão aqui, ó, do segundo pelo primeiro, no caso fica 200 dividido por 400. Posso cortar o zero, fica 2 dividido por 4, que dá 0,5. Ou, na forma de fração, né, poderia simplificar aqui por 2. 2 por 2 em cima é 1. 4 por 2 é 2. Ó, dá meio, que é uma razão que está entre 0 e 1. E, portanto, a função da progressão decrescente. Aqui, terceiro caso. A sequência, os termos são todos iguais. É uma PG constante. Nesse caso, a razão é igual a 1. Se eu dividir aqui, ó, o segundo pelo primeiro, 5 dividido por 5 é 1. Se eu fizer o terceiro pelo segundo, também é 5 dividido por 5, que também dá 1. Então, função constante. E o quarto caso é o oscilante, aquele que oscila valores positivos e negativos. Nesse caso, valor positivo, depois menos 6, depois mais 18. O próximo será negativo também, porque fica oscilando, né, valores positivos e negativos. Para encontrar essa razão, faço aqui a divisão. Menos 6, que é o segundo, pelo primeiro, que é 2, que dá menos 3. Veja que é a razão negativa. Né? Então, aqui o valor de Q é menor que 0, é negativo.